Sabe o que seria legal? Se eu tivesse me preparado para gravar esse vídeo. Esse, na verdade, acho que é o primeiro Huayra, o primeiro Pagani que a gente está gravando aqui pro canal. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos mudar esse ângulo aqui, ó. Mostra pra galera quem que tá sentado ali na mesa. Ô Luiz, consegue pegar? Tá aqui. O homem tá aí? Agora que a gente já terminou a viagem do Japão, e se a gente fosse pra Inglaterra? Cavaleiros, eu já venho dizendo há muito tempo que este é um canal sobre coisas, certo? Não só motores em cima de 4 rodas, mas também outros tipos de motores. E eu estou hoje no Catarina Aviation Show, aqui do lado de São Paulo, na Castelo Branco, certo? Foi como eu cheguei aqui? Foi. E nós vamos apresentar para vocês todo mundo que está expondo aqui, de aeronaves, suíças, brasileiras, carros, né? Ingleses, japoneses e outras coisas deliciosas com uma relação direta com coisas. Olha lá, o helicóptero decolando aí. Ô, o bagulho é louco, velho. Assim, ó, é tipo... Sabe aquele vídeo que eu fiz do salão? Vídeo meio... Cara, isso aqui, ó, é o next level do salão do automóvel. Você duvida? Vem comigo, eu te mostro. Cavaleiros, e se você tivesse 3 milhões de dólares, o que você compraria no setor automotivo, lógico, né? Quem sabe um V12, né? Um carro com motor V12, quem sabe um carro com motor central traseiro, quem sabe com um carro muito leve, 1.050 quilos, né? Um V12 naturalmente aspirado, uma transmissão de competição, um desenvolvimento de gaiola em cima de um carro já absurdamente absurdo, esqueci a palavra, que é um Huayra. É esse aqui, ó, o Huayra R. Esse carro provavelmente a maioria do pessoal que acompanha o canal já conhece. É um carro que está no Brasil aqui desde 2025, numa coleção particular ali no interior de São Paulo. Ele é uma versão de pista do Huayra, né? E ele foi voltado para ser homologado na pista e não no asfalto, certo? Então você vai ver grandes diferenças em relação àquele primeiro Huayra que eu mostrei para vocês. Eu fui na Pagani, na minha lua de mel, eu tirei fotos de lado diverso, mas eu não gravei nenhum vídeo para vocês. Esse, na verdade, acho que é o primeiro Huayra, o primeiro Pagani que a gente está gravando aqui pro canal, mais de perto, né? Mas, que nem eu estava dizendo, vocês provavelmente já conhecem a história desse carro, né? Aqui são 30 unidades, esse daqui é o número 12. Qual número você escolheria se você comprasse um Huayra R? Você escolheria o número 1, número 30 ou o número de 12 cilindros? Hã? É só um que você pode escolher, né? O número do seu aniversário, talvez, sei lá, tô viajando aqui, lógico. Verde esmeralda, né, com alguns dourados. Dá para ver aqui as diferentes cores das fibras de carbono que nós temos aqui. Então, a fibra que está exposta aqui, só tem o verniz por cima, ela tem uma tonalidade verde. Isso dá para perceber aqui dos diferentes ângulos que a gente pega aqui com a incidência da luz. Mas veja que dentro do mesmo painel aqui, a gente tem outros elementos com fibra mais cinza, né, mais clássica, né, seria a palavra, né? E, cara, é uma profusão de materiais aqui maravilhosos. Tem fibra de carbono com todo tipo de acabamento que você possa imaginar, né? E lembrando também que o chassi desse carro utiliza uma daquelas tecnologias patenteadas da Pagani que intermeia carbono e titânio por entre os filamentos que a gente tem ali na câmera, que dá a estrutura aqui do monocoque, né? Que é da onde nasce o carro. E, cara, esse V12 aqui, ele foi desenvolvido em parceria, ele não é um AMG,
né? O Huayra original tem aquele MG biturbo, né? Que vem da... ia falar o quadriturbo da Bugatti, né? Do EB110. Então o Huayra tem aquele V12 biturbo com origem AMG, que foi o primeiro Huayra, que é o segundo carro dele de série que ele lança, só que aqui não é mais aquele V12, é um V12 completamente novo, de 6 litros, naturalmente aspirado, 850 cavalos e 750 Nm de torque, se eu não estiver enganado, certo? Com o escape de competição. Esse daqui é um dos roncos mais absurdos de um carro que já passou ali em Interlagos e não era um Fórmula 1 da década gloriosa, lógico. Tem vários vídeos, eu aposto que vocês já viram muitos. Eu não podia deixar de filmar, porque na verdade eu estou gravando esse vídeo para o canal aqui do Guia Vanguard agora. E dá uma olhada aqui, ó. Vamos mudar esse ângulo aqui, ó. Mostra pra galera quem que tá sentado ali na mesa. Ô Luiz, consegue pegar? Tá aqui. O homem tá aí? O Horácio tá aqui. Hã? Nada mal. É lógico que esse é um carro que merece um vídeo só dele, né? Mas eu vou pescar alguns dos inúmeros detalhes que nós temos aqui. Eu tô na parte traseira agora do carro. Dá para ver todo o extrator aqui, né? Que é uma espécie de asa invertida que nós temos aqui embaixo desse carro. E aqui, ó, no meio do carro é tudo aberto, né? E aí dá para perceber muito do design do escapamento, que na verdade são dois grandes tubos que estão vindo lá da frente e depois terminam nessa ponteira quádrupla clássica dele, né? As 4 ponteiras, geralmente elas eram envoltas em um círculo, mas aqui como o negócio é um pouco mais camisa aberta, né? Nós temos ali as ponteiras meio que flutuando mesmo no meio do carro, né? E dá para perceber assim um alternador, tem algumas barras que provavelmente estão segurando aqui esse painel de carbono. Essas são as lanternas. Nós temos aqui alguns detalhes de acionamento de aerodinâmica, certo? Aqui nesses winglets que nós temos aqui. E cara, o carro ele é uma obscenidade de linhas maravilhosas. Que mais? Vem cá, vem cá. Perceba a importância do formato onde é composto algumas das peças, como por exemplo o espelhinho, né? Ela é uma peça única que nasce de uma base aparentemente de alumínio. Aí vem essa aleta de fibra de carbono, né? Numa peça única e termina com esse espelhinho que, em vez de ser um formato redondo ou quadrado, nós temos formato de uma silhueta de um olho humano, né? Um olho já com um design um pouco mais maquiado, no sentido de... Me lembra, por exemplo, aquele olho de Horus, né? Ou como as egípcias puxavam algumas linhas de maquiagem. Sim, eu estou falando de carro, mas esse é o formato que eles escolheram para fazer a peça. E aí aqui, ó, no finalzinho, as bandeiras italianas também, numa espécie de oval, né? Nós estamos num evento de aeronaves, certo? O carro tem canards. Nós temos aqui, ó, um pequeno canard, seria o que? Uma asa dianteira lateral aqui, que, cara, são mínimos detalhes, enfim. É aquele carro que eu tenho que gastar aqui 1, 2 horas para gravar para vocês aí 40 minutos de vídeo, mas não vai ser nesse, vai ser num outro. Então, a maioria das coisas que vocês vão ver aqui nesse evento são aeronaves, principalmente de asas fixa, também conhecido como aviões, certo? Então existe toda uma terminologia da qual eu não sou exatamente o versado, né? Mas eu queria começar esse vídeo porque a gente está aqui em São Paulo, né? Eu estou aqui no pé da pista aqui do Catarina. E eu não podia começar esse vídeo sem falar do fenômeno brasileiro da aviação mundial, cavaleiros, que é o Embraer 300 Phenom 300E, certo? Que é esse aqui que tá atrás de mim. Esse daqui, cavaleiros, eu não sei se é o mais, provavelmente é o mais vendido, né, de jatinhos. Aqui eu já começo a perder as denominações do meio. Mas
esse cara aqui é um campeão de vendas, certo? No mundo inteiro, tendo em vista a facilidade de operação, custo de operação, né? Aqui muita gente fala sobre isso, né? Fala do custo de operação, quanto custa a hora de cada um desses aviões. Isso é mais do que potência, né? Potência aqui também a gente não mede por cavalos, né? Como é um motor a reação, a gente mede por empuxo, né? O quanto de massa ele joga para trás, e aí na lei de reação, né? É o quanto que vai empurrar para frente também, né? E aqui são 3.478 libras-pés de empuxo em cada um dos Pratt & Whitneys que vocês estão vendo ali, né? Então assim, você vê que a proporção do tamanho do motor, eu falei turbina ou motor? Eu vou falar turbina alguma vez dessa vez porque eu tenho esse vício de linguagem, de chamar o motor do avião de turbina. A turbina está dentro do motor, faz parte de um conceito de motor a reação. Talvez a gente ache um aqui desmontado para explicar melhor para vocês, para a galera do carro, né? Então, olha a proporção do tamanho do motor para o restante da aeronave. Você vai perceber que das outras que eu vou... Por exemplo, eu estou do lado de um Bombardier Global 8000 aqui, né? A proporção do Phenom é até um negócio um pouco cômico. Sabe o que lembra o Phenom? O Phenom lembra aquela Z3 Clown Shoe. Lembra a Z3M Clown Shoe, a Z3 Coupé? Lembra muito isso, né? Porque assim, ele ainda tem aquele bico um pouco mais avantajado, só que ele é muito curtinho, né? E aí, o tamanho do motor, enfim, sucesso de vendas, certo? E... chega aí. Ó, isso aqui é o porta-malas do avião. Tipo, a parte traseira aqui, porra, cabe coisa pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Cabe uma moto aí dentro, desmontada. E aí, enfim, ó, aqui tá o motor, né? E aí você vê o restante da aeronave e você fala, porra. Chega aí. Depois, cavaleiros, eu tô aqui do lado, se aquilo lá era uma série 1, isso aqui é o que? Uma série 3 ou uma série 5? É o Praetor, o Praetor era o oficial da Legião Romana, não era? Praetor? Ou era o juiz? Não lembro. Bom, aqui a gente já está falando de um avião muito maior, né? As turbinas não é Pratt & Whitney, são Honeywell, e nós temos aqui o dobro do empuxo daquele lá. E ainda assim, esse daqui, ele chega em Miami. Se você sair de São Paulo, ele chega em Miami. Aquele lá, ele cai no meio das Bermudas. Ele não chega em Miami numa tocada só. Bom, tem algumas variáveis também, né? Depende, né? Se o passageiro que estiver no Ozempic tiver só um, enfim. Mas aqui é um outro segmento da Embraer também, né? E dá pra ver que isso aqui é tipo uma concessionária, tipo o que? A feira do automóvel? É a feira do automóvel. Só que de avião. Lógico. Bom, dá pra ver as proporções, né, e a complexidade das duas aeronaves, aqui bem mais diferente. Eu gosto da cauda com... Como é que fala a superfície de comando da traseira? Como esses motores eles são localizados na traseira do avião, né? Eu gosto desse estilo de cauda, tipo... superior, tem um nome isso aí, né? Areilon? Não. Areilon é o do meio. É o do meio. Profundor. Profundor? Eu acho que é. Bom, enfim, para não ficar no próprio fluxo da turbina, etc. Geralmente esses aviões que tem o motor na traseira, né, jogam um pouco mais para cima a cauda, o rabo traseiro, como é que você quer chamar essa superfície de comando? Sabe o que seria legal? Primeiro, se eu tivesse me preparado para gravar esse vídeo. Sabe outra coisa que seria legal? Se a gente conseguisse ir para a Embraer, gravar lá a linha de produção deles, ou a aeronave, ou ter algum engenheiro aí para mostrar pra gente alguns detalhes lá. Ah? Seria legal. Legal.
Bora! Então, cavaleiros, uma coisa que eu preciso falar para vocês, para pensar, o Brasil ele é um país de dimensões continentais, certo? Certeza, exato. E muitos dos destinos, você que voa de capital a capital, vocês não conhecem a realidade do que é do pessoal que precisa de avião, que precisa ir para longe, às vezes Pro interior. para muito mais longe, às vezes, no meio da floresta, no né? meio da floresta. E lá os caras precisam chegar e sair rápido muitas vezes. E esse tipo de desafio não é qualquer aeronave aqui que está apta a fazer isso, né? E isso tornou esse avião aqui do lado o campeão de vendas na sua categoria. Eu tô aqui com a Priscila, ela é gerente de vendas da Pilatus e acompanhante do canal, certo, Priscila? Muito fã! Ela acompanha o canal, certo? Porque o nosso canal é de coisas, eu já falei isso pra vocês, não é só de carro. Priscila, apresenta pra gente é o PC12. Exatamente. 12 cilindros. Não é cilindros, é Não, motor não, turbo-hélice. Muito melhor. Muito melhor? Não, O que a gente tem aí? evoluído. Vamos lá. Isso é muita tecnologia. Isso aqui é o Pilatus PC12, o turbo-hélice mais vendido no mundo. Não é só no Brasil, não é só na América Latina, no mundo. Certo. Por que isso? Essa aeronave ela foi feita para pousar curto em pistas não pavimentadas. Pista de terra, grama, cascalho. Como você falou, no Brasil, uma das nossas características é que você tem uma distância absurda, né? Tudo muito país, inóspito, isolado muitas exatamente, vezes. E as pistas não preparadas. Então, você tem as fazendas, cidades pequenas que a aeronave comercial não chega, as linhas aéreas. E os nossos empresários, eles precisam chegar nesses lugares e desenvolvê-los, né? Então, o PC12 é a aeronave ideal para você pousar nessas pistas e principalmente por conta do alcance dele. São 1.883 milhas náuticas. Você voa o Brasil todo com ele e também os demais países da América Latina, né? Você consegue colocar 8 passageiros ali. Ele é single pilot, então um piloto só na cabine. Legal. Então você pode colocar também uma pessoa, um passageiro no copiloto. Então 9 mais piloto. E isso é uma característica da aeronave que dá muita flexibilidade para ela. Por exemplo, você vai carregar, não quero os 8, não quero encher a aeronave, vou colocar menos passageiros. Você pode tirar as poltronas e colocar mais carga. Então ele é muito interessante. E é grande lá dentro, viu? É grande. Vou mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente entra lá. Falando um pouquinho de motorização, que eu acho que é o que Claro. o pessoal do canal mais gosta aqui. A gente tem um turbo-hélice, Exato, certo? monomotor E o fato de ele turbo-hélice. ser um monomotor turbo-hélice tem a ver com essa questão dele poder operar em pistas não pavimentadas, curtas, etc. Exatamente. E também isso é o fato que dá um baixo custo de operação dessa aeronave. Exatamente, de manutenção. Uhum. A partir deste modelo, que é o PC12 NGX, a turbina dele é uma Pratt Whitney PT6, que é extremamente confiável, mas é uma PT6 Eco 67XP. Esse Eco é porque o controle de motor e hélice é eletrônico. Isso deu tamanha confiabilidade para a máquina que o tempo da vida do motor, que é o TBO, que é feito geralmente num turbo-hélice em 3.500 a 3.600 horas, esse aqui passou para 5.000 horas. 3.000 horas, muito parecido com um barco, muitas Exato, vezes, né? então, isso mesmo. Mas 5.000 horas quase o dobro. É demais. Sim, Você sim. compra aeronave nova, voa uma vida, vende, não pensou em fazer o motor, que na aviação a gente fala o overhaul, né? Então isso dilui muito o custo operacional dele, porque a gente sempre Esse é o maior coloca... custo da aeronave? O Maior motor? custo do motor, exatamente. É a parte mais cara. E quando a gente pensa em overhaul, você pensa num valor alto, né? Então, quando você dilui a hora, fica mais barata. Então, é um grande diferencial a partir deste modelo. E esse, como eu falei para vocês, esse é o NGX e agora a Pilatus, no ano passado, lançou o PC12 Pro, que é a evolução deste aqui. A turbina Mais potente. é a mesma. Não, a turbina é a mesma, mas Carrega mais gente. O painel dele, atualmente, ele é Honeywell e o Pro é o Garmin. É a Garmin que a gente conhece, Garmin do relógio, é essa mesmo. Então, qual que é a grande diferença? Custo.
o custo dele, das peças, mas principalmente garantia. A garantia do Garmin são 5 anos. Então são vários pontos interessantes aí De pra essa melhoria nova da máquina. aeronave. De melhoria. E se eu Evolução. quisesse comprar uma aeronave dessa hoje? Dá? Sim, Agora, ó. Pau, vamos? dá? Comprado? Cobrado. Só preciso... Vendido. Hoje a gente está falando numa máquina, mais ou menos ali, uma nova, tá? Nós estamos com a fila para 2029, mas o valor aí de 2027 são mais ou menos $7,5 FOB. Aí a gente tem que nacionalizar. Exato. Vai esperar 3 anos, meus amigos. Mas enquanto isso eu vendo a seminova, não tem problema. Tem a seminova Tem a com seminova. baixo horas, Exato. menos de 1.000 horas muitas vezes, ou Uma não? boa disponibilidade que Legal. vai super te atender. Só fazer um complemento do que ela botou aqui muito bem. Eu conversei com o piloto, eu perguntei, pô, você não tem manopla de mistura, de ângulo de hélice e tal, não sei o quê? Tudo é controlado eletronicamente nessa versão NGX, viu? Eu já posso vender a aeronave. Tá pronto. Podemos ir lá dentro? Vamos lá. Vamos Convido lá? Então, vocês. ó, Vem. vamos pra lá. Depois eu termino no motor aqui pra falar pra vocês. Tem gente lá dentro. Tem gente lá dentro. Vou falar do motor então. Ó, então o turbo hélice, ele é uma turbina, certo? Uma turbina axial. A gente tem aqui ela mais ou menos dali até aqui. Depois uma caixa de engrenagem, porque a turbina ela gira muito rápido e a hélice nem tanto. Então aqui nesse caso a gente tem uma caixa de redução. Então para 3 rotações da turbina eu tenho uma da hélice, certo? Então tem um câmbio, literalmente, entre a hélice, que seria a roda, e a turbina ou o motor, né? O motor na verdade é tudo isso. E olha que legal uma coisa aqui que eles têm. O pouso que você pode fazer num lugar não pavimentado pode ter muita pedra, areia, né? E a captação de ar do motor é aqui, ó. É essa daqui, certo? Então, se você traçar tem um duto aqui dentro, o motor ele vem, tem o duto, depois ele faz uma curva aqui, ó, e depois você tem a admissão do motor. E aonde faz essa curva, eles têm tipo uma saída para as pedras aqui, ó. Esse é um dos motivos pelo fato desse turbo-hélice e de aviões de turbo-hélice de maneira geral serem mais resistentes a essas condições, né? E ali também tem um gerador de partida também, né? Um starter generator, um gerador alternador que dá partida. Então a partida desse compressor ela não é pneumática, ela é elétrica. Nesse componente aqui, que também tem admissão e exaustão. Então, ó, admissão e exaustão, né? Só no motor que gira o motor. Muito louco. Vamos entrar lá que eu acho que liberou. Vamos lá. Por favor. E aí, Gui, como é que tá o tamanho aqui pra você? É confortável? Ó, primeira coisa que me chamou a atenção, não tem aquele vão, aquele buraco aqui no meio. Exatamente. Né? Essa é uma característica da Pilatus. As aeronaves dela são piso plano. Então, Piso plano. exatamente, PC-12 e o PC-24. Aqui nós temos trilhos únicos, então você consegue movimentar as poltronas, né? Aqui você não vai conseguir só por causa do tapete, né? Mas o tapete você pode retirar ou colocar o tapete que é aberto nos trilhos, né? Então você movimenta com mais E aí você facilidade. consegue tirar as poltronas se precisar. Exatamente, exatamente. É uma aeronave extremamente espaçosa. Esta aqui ela está configurada para 6 passageiros, mas a gente consegue colocar mais 2 poltronas ali atrás. Então, E lá é o porta-malas? é o porta-malas. Bagageiro pressurizado. Bagageiro. E lá Na tem que fazer a aviação. ponte aqui, ó. E é pressurizado, dá pra botar o cachorro lá. Dá para botar o cachorro. Ele não morre. Não morre, não morre. Vai super bem, muito confortável. É. Então, bagageiro pressurizado, você tem acesso durante todo o voo. Porque Aham. tem muitas aeronaves que o bagageiro fica de fora, então você não tem acesso. É um grande diferencial dele. E banheiro? Banheiro. Imagina, uma aeronave que voa Brasil todo, 7 horas a 7 horas e meia de voo, tem que ter banheiro, né? Tem que ter banheiro? Tem que ter O banheiro. banheiro é lá na frente. Ele tem uma porta, parece que é lá atrás, não, mas ele é lá na frente. Você abre as 2 portas, isola da cabine de comando e de passageiros. E você tem um toalete lá na frente. É aquela ali? Exatamente. Luiz, vem pra cá. Vamos mostrar? Então a gente abre essa porta, isola completamente a cabine de comando, abre aqui
e eu vou fechar completamente, ó. Então você se isola e ainda tem todo esse espaço para se locomover. Porque geralmente em aeronaves turbo-hélice, a gente tem o toalete lá atrás. Sim. Então você tira espaço de carga e não é muito confortável. Muitos têm apenas uma cortininha ali para fechar. Então a Pilatus, ela pensa muito na comodidade, no conforto do passageiro. Me lembrou o filme do Batman 3, que tem aquela cena com o Bane dentro da aeronave. Lembra? Que aí eles ganham. Eu não sei por que eu lembrei disso agora. Eu tenho esses lapsos de memória. Essas tá? referências. Podemos ver referência boa. o outro agora, Priscila? Com certeza. Vamos É lá. o PC-24. 24 é o nosso jato. Bora Vamos lá, bora lá. O que nós temos aqui, Priscila? Tá. Esse é o jato da Pilatus. Ele tem o mesmo DNA do PC-12. Os nossos clientes, os clientes Pilatus, eles são apaixonados pelo PC-12, como eu falei, o turbo-hélice mais vendido do mercado. Só que alguns clientes, eles querem crescer de aeronave, né? Querem andar mais rápido. Andar mais rápido. Chegar mais rápido. Irem para lugares mais distantes. Então a Pilatus, ela percebeu esse nicho e desenvolveu o jato. Só que com o mesmo DNA do PC-12. A Pilatus é Suíça. Exatamente. As aeronaves são construídas na Suíça, fabricadas na Suíça, e as que vêm para as Américas, elas são finalizadas interior e pintura nos Estados Unidos, onde a gente entrega para os nossos clientes. Legal. É. E aqui, como eu falei, é o mesmo DNA do PC-12. O que é? Ele pousa curto e em pista não pavimentada. Esse é o único jato que pousa em pista não pavimentada. É. Nós temos cliente que pousa toda semana na fazenda. A aeronave é preparada para isso. É mesmo? É mesmo, realidade. Então, assim, você vê o desenho dele é preparado. Por exemplo, os motores, eles são mais altos. Certo. Né? Para você não ter ingestão de FOD. E também o flap dele, ele vai mais embaixo. FOD seria Flying Debris and Objects. É ingestão. Viu? Exatamente. Aí, ó. Viu? Tá sabendo tudo. Tô nada, eu chutei. Outro ponto aqui é que você coloca, quando você vai operar nessas pistas de Trem de cascalho, pouso. terra, você coloca uma peça, chama Gravel Kit, mas é como se fosse uma polaina, para pedra não ir para a fuselagem, não bater na barriga do avião, entendeu? Uma peça plug and play, ela fica no bagageiro, você vai operar nessa pista, eu sei que eu vou para minha fazenda, pista de terra, você tira de lá e coloca aqui na biquília. Exato, para a pedra não bater na fuselagem. Tem toda uma preparação, por isso que eu falo, a aeronave ela foi não só certificada, mas ela é preparada para fazer isso, para pousar nessas pistas mais não preparadas, né? A asa, minha impressão, a asa um pouco mais baixa também? Exato. Sim, para proteger isso mesmo. a própria turbina. Só que um grande diferencial aqui, quando a gente está falando de aeronaves num padrão similar, né? De tamanho, de alcance. Trem de pouso principal com 2 rodas. Você tem outras aeronaves do mesmo, exatamente, com 1 roda. Isso é um grande diferencial, por exemplo, você está numa pista não pavimentada, pega uma pedra, fura um pneu. Acabou. Não vira no-go no nosso caso. Agora, numa que tem uma só de cada lado é no-go. Aí é o que a gente fala na aviação. Furou o pneu, meu amigo, não vai decolar. Sabe Aqui o que você vai. faz? Pneustore.com.br. Boa, boa. Cupom nada mal, cavaleiro. Aí você vai ligar para a torre de comando e você vai falar assim, ó, posso decolar? Aí a torre de comando, pode. Aí você vai falar assim, nada mal, entendeu? Compra lá com desconto. Boa, Você vê que o boa. negócio é tudo nas coxas, que a gente inventa o texto na hora. Tudo bem. E o pessoal fiquem à vontade aí, viu? Vamos virar mais aqui, deixar eles mais à vontade lá. E é isso, já botamos a Pneu Store no meio aqui e entrega na pista de pouso aí de vocês, aí onde vocês estiverem no Brasil. Beleza? É isso aí. Podemos, Olha, o que mais que a gente fala aqui? Então, outro Priscila? ponto muito interessante dele, de todo o desenho, você tem uma aeronave que ele tem mais asa, em termos de tamanho, do que fuselagem, né? Por quê?
Para você pousar nessas pistas curtas, como eu falei, ele tem que ter uma velocidade de aproximação baixa, certo? Então a Precisa de uma velocidade dele... sustentação maior. Exatamente, por você causa chega da com a velocidade de aproximação baixa e você não precisa, por exemplo, utilizar um reverso. Entendeu? Sabe o que é O o reverso para parar, frear, né? exatamente. Frear. Só que imagina, quando você utiliza o reverso, sobe aquela Sim. poeira toda. Nele, como você chega com uma velocidade muito baixa, você não precisa. Né? Isso é um grande diferencial para um jato desse. Aproximação com velocidade baixa. Ele é todo desenhado para essas pistas. Uau, e a asa é Grande. grande, cara. Exatamente. Quando a gente olha de frente é muito interessante, você vê muita asa. Ele é um grande planador. Ó, eu tenho um outro lá na frente, nem sei o que é, mas comparando assim o tamanho da asa, realmente essa daqui, proporcionalmente, ela é maior. Exatamente. Nossa, ela é larga mesmo, E legal. olha a altura do motor, tá vendo lá de trás? Olha a altura deste aqui, entendeu? Bem mais alto. Bem mais alto. Isso mais tudo alto. conta. É o que eu falo, assim. Me lembrou o A10 A10. da militar dos Estados Unidos, Aham. que é um Warthog, não lembrou o A10? Que põe as turbinas mais para o alto, vem a asa assim protegendo. Era só inverter a cauda ali, Né? mas é o A10. Mas os militares, eles são precursores, né? Eles, Disso tudo, disso né? tudo, tecnologia, com certeza. Legal. E lá dentro a gente tem cabine, o cabine mesmo pra espaço, o 8. mesmo chão, Piso piso plano, plano. cabine para 8 passageiros. Da mesma forma, você consegue tirar as 2 poltronas lá de trás para ficar mais confortável. E uma aeronave que também você vai voar o Brasil todo com extremo conforto. No final, motorização, nós temos Williams, exatamente. Williams inglesa. Turbina de jato. Inglesa. Boa pergunta. Tem que olhar. Provavelmente, A se for a origem, mesma Williams que eu conheço. É. E de empuxo, 3.420. 1.550 kg Então, força cada turbina. Basicamente o mesmo que a gente mostrou do Phenom, né? O Phenom era também, né? 3.400. Mas esse aqui é maior, hein? Ele é maior. Ele é maior, hein? E tem mais estrutura. Você Mais vê robusto. conforto, mais Isso daqui, robusto. cavaleiros, é tipo uma... Ali vocês viram uma Pajero, entendeu? Uma Full. E aqui é uma Land Cruiser, entendeu? 4x4, que pousa em qualquer lugar, inclusive na Terra, entendeu? Faz Boa, sentido? Faz sentido. Faz sentido. Sentido. Uma Prado. Cavaleiros, e é lógico que além de aeronaves e helicópteros que nós temos aqui, nós temos também barcos. É só vocês, mas não vamos falar desses barcos, não vamos falar de outro tipo de barco, né? De nave, nos barcos lá de Araras. É lógico que o pessoal da Paeto tá aqui, certo? E o que nós temos aqui no stand deles? Olha lá, uma Dode Cilindre, nós temos uma Puro Sangue, nós temos uma Urus, não sei dizer se é performante ou não, e nós temos um barco, uma o quê? SE. É uma SE? Urus SE. Urus SE? Ok, Urus SE. Mas nós temos aqui, eu estava falando de barco, né? A gente estava falando de barco, né? Dá uma olhada neste barco, vem cá. Neste Land Yacht, né? Que isso vocês não veem todo dia, tá? Com todo respeito, já falamos muito aqui no canal desses outros 3 carros e das suas plataformas equivalentes, né? F-140, EA825, mas aqui, não, EA825 também. Dá uma olhada nesse Bentley, meus amigos. É que esse aqui é o V8, eu pensei, nossa, será que é o W12? Mas mesmo assim, ó, olha as dimensões deste Bentley. Olha a preocupação na construção dos equipamentos óticos, nos diferentes planos que eu tenho nessa gigantesca roda. Essa roda deve ser aro 22, velho. Ela é tão grande quanto o da Urus. Quer ver?
Deixa eu ver aqui. Agora que liberaram, tava só enrolando. Ah, não é possível que não tenha... Ué. Ah, tá aqui. 22, acertei. 275. 275, 22. Pelo amor de Deus. Aí a gente vê o disco de freio lá dentro. Parece ser de... Nossa, parece com aquele aspecto de tungstênio, né, da Porsche. Não parece ser cerâmica e carbon. Não peguei o spec sheet do carro, não faço ideia. Vamos descobrir juntos. Esse daqui é o EA825, né, o V8 biturbo do grupo Porsche, Audi, Volkswagen, da qual a Bentley foi comprada no início do século. E por isso que você vê esse motor num carro inglês, né? Se eu tirar as capas aqui, que não vai ser o caso, nós vamos encontrar ali as duas turbinas que eu já mostrei lá da RS6, né? A gente sabe que esse motor remapeado, 1000 cavalos, se essa é a sua praia. E aí eu tenho um sistema híbrido, um sistema híbrido de quê? Powertrain ou suspensão? Sistema elétrico. Não é possível ver por aqui. Cara, dá uma olhada nessa grade, como é que ela reflete por dentro. No conjunto óptico, belíssimo conjunto óptico. Não lembra um pouco aquele espelhinho do Huayra? Lembra, não é? Ó, o oval e os cílios. Ah, tá vendo? É tudo a mesma coisa. Aí quando eu comparo a roda, a TE37 com a VS, você entendeu? É o mesmo design, mano. Só tem um spoke a menos. É o mesmo design. É o mesmo design do espelhinho do Huayra. É a mesma inspiração. Os elementos são sempre os mesmos, beleza? As formas geométricas é triângulo, quadrado. Você entendeu? Não muda. Olha lá. Cara, que interior maravilhoso, hein? Ah, os caras falaram que podia entrar. Pera aí. Eu vou abrir aqui pra você. Cara, olha aquilo ali, velho. Sabe aquele projetor que você compra pro seu Jetta com a Volkswagen, que você põe a luz de cortesia e ele quebra em 3 segundos? Então, nada a ver, meu amigo. Isso daqui é um... Cara, tem um projetor de vídeo dentro de cada uma das portas. Tá rodando um GIF Que aí, coisa maravilhosa, velho. Quanto tempo você dá pros caras da AliExpress lançar um negócio assim pro Volkswagen Jetta? Será que já não lançou? Ah, com certeza já lança. Às vezes é o mesmo cara que fabrica, tá ligado? Fabrica. Né? Olha que coisa maravilhosa, mano. Caralho, e o negócio é 4K, velho. Surreal. Né? Aí, ó, Bentley Mulliner, né? E aí eles têm o painelzinho que vira, né? Tem o painelzinho que vira, quer ver? Já vou mostrar pra vocês. E aí, assim, ó, acabamento num outro nível, né? Lógico que o módulo do banco deve ser o mesmo da RSQ8, por exemplo, certo? Mas os botões são cromados, né? Então há uma atualização mais estética dentro dessa plataforma do grupo, certo? E aí assim é possível fabricar Bentley até hoje, né? Mas assim, a atenção pro detalhe dos caras é de outro nível, de acabamento, etc. Vem pra cá. Peraí, você fica desse lado e eu vou vir do outro. E ó, aí quando a gente entra aqui, né? Deixa eu ver se eu... Meu Deus do céu, cara. Olha a textura desse painel, velho. Que coisa de luxo. Isso aqui lembra aqueles acabamentos de arte déco, lá da década de 30, mais ou menos, que você via em alguns elevadores, né, de luxo ali de Nova York, por exemplo. Que, cara, que cockpit absurdo, velho. Um relógio. E aqui se esconde, eu acho que... Tem que pedir lá a chave, vamos ver se a chave tá aqui.
Ou melhor, vamos ver se a tela aparece. Não era pra eu ter feito isso, né? Eu sei. Não, a chave... A chave não tá aí, né? Mas aqui se esconde uma tela e, se eu não estou enganado também, se esconde, é aqui como se fosse um prisma, né? Se eu não estou enganado, ok? Agora a gente não vê nada. Mas ele gira e esconde também alguns instrumentos analógicos. É. Aqui é o Passatão elevado a nível máximo. Isso aqui é o Shao Kahn do Mortal Kombat, meu amigo. Por que eu estou fazendo analogias tão esdrúxulas num carro desse nível? Porque eu estou sendo pego aqui de surpresa. Porque quando eu gravo esses vídeos aqui pro canal, eu gasto tempo com o texto, eu trago referências que são do mesmo nível de um Mulliner, né? Que não é o caso aqui desta coisa que eu estou fazendo aqui agora para vocês. Mas assim, ó, tá gravado. E se a gente fosse para Inglaterra? Agora que a gente já terminou a viagem do Japão, e se a gente fosse para Inglaterra para mostrar para vocês isso daqui? O Coach Building inglês, né? Mulliner, como é que era o nome da Rolls Royce? Coach Building. Os caras que faziam os carros pica da galáxia na Inglaterra, entendeu? Os Astons, TVR. E se a gente fosse pra lá, hein? Bora? 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 Bora achar um TVR? Poderia. Um Speed 12? Enfim. Porque assim, ó, hoje a galera vê a Bentley, né? Até depois dessa aquisição do grupo Volkswagen, que às vezes vira uma espécie tudo bem, quando era do governo inglês não era assim exatamente a maior referência de eficiência na fabricação, mas a galera não sabe o que tem por detrás, né? Daqueles Bentleys gigantescos que corriam, né? Pareciam tanques de guerra. Você vê a roda Aro 22, os acabamentos. Isso daí, cara, tem mais de 100 anos de histórias aqui. E a gente precisa contar isso pra vocês no canal. E nós vamos... Cara, olha o pedal de freio, cara. Tem um B de Bentley. Nós vamos contar isso mais pra vocês aqui no canal. Mas é lógico que não vai ser nesse vídeo, né? E se vocês quiserem ver o vídeo de um Bentley W12 em concerto, lá na oficina da Vanguard, eu vou deixar um card aqui pra você, que o editor provavelmente vai esquecer de botar. Mas tem aí, vocês digitam aí Bentley W12 Vanguard, vai aparecer eu explicando a manutenção lá do carro. Beleza? Vamos continuar. Vamos o quê? Pra Lexus? Vamos pra Lexus. Chega aí. Não, Lexus não. Peraí. Vamos voltar. A gente tá falando de ingleses, né? A gente tá falando de barca inglesa. Vocês querem saber qual que é o SUV mais da hora? Não é o Cullinan. Não é o Bentayga. É o DBX, meu amigo. Sabe por quê? Porque o DBX não tem motor de BMW. O DBX não tem motor de Volkswagen, ou de Bugatti, ou o que você quiser. O DBX tem motor da minha Mercedes. Tem um M177 aqui dentro, cavaleiros. E a Aston Martin faz o que todo preparador no mundo faz com o M177, com turbina original. Põe ele para os 700 cavalos. Não, porque Guilherme, o remap, ele quebra o carro. Aqui, ó, tá vendo? Qual que é a pegada? Posicionamento de mercado, que é para onde o DBX é vendido. E, mano, vou te falar, cara, eu não sou fã de carro verde. Nunca achei que eu escolhi um carro verde na minha vida, mas a Aston, meu amigo, ela tem cada verde, velho. E eu gravei eu gravei o Valhalla aqui, né? O Valhalla tava com verde tricoat excepcional. E dá uma olhada nesse aqui, ó. A gente tá falando de Valhalla. Dá uma olhada nesse. Esse aqui é um fosco meio army, né? Meio desert.
Cara, na boa, a gente tava lá do lado da Urus, velho. Esse carro não é mais imponente que uma Urus, velho? E ó. Ah, eu tô com a chave. Os nossos amigos aqui da Aston nos liberaram. Oh, mano, olha essa combinação, cara. Ó, vou falar de novo. Existem verdes e existem verdes da Aston. E sabe o que é mais legal? Como os caras configuram esses carros. Uau! Olha esse aço escovado aqui no interior. Cara, sinceramente, que belíssimo SUV. E aqui a Aston, né, seguindo a fórmula da Cayenne, da Porsche no início do século, de ampliar o portfólio, né? Eu nem sei se eu posso fazer isso. Não, eu não vou ligar o carro. Para não causar estresse. Porque você já conhece o ronco desse carro. Eu escuto isso aqui, faz quase 100 mil quilômetros que eu escuto esse ronco todo dia, graças a Deus, né? Olha os volantes, ó. Tem algumas coisas de Mercedes, ó a manopla do pisca, né? Porque muitos dos módulos, olha o comando, né? Vem de Mercedes. Isso é bom. Isso é bom, isso não é ruim, isso é bom, isso é muito bom. Olha os Twitters, cara. É Bowers & Wilkins. Cara, que carro maravilhoso, velho. Eu vou falar uma coisa ruim, mas eu torço pra desvalorização desse carro, porque um dia eu vou comprar um barato. Talvez eu tenha que esperar 20 anos, ou talvez não, né? A galera olha pra isso aqui e fala assim, porra, é o último, não vai ter mais, é tudo elétrico hoje, tal, não sei o quê. Não vai ter mais, aí a galera acorda e não desvaloriza, né? Porque o que vai desvalorizar agora? Vai desvalorizar híbrido e elétrico? E agora? Traseira polêmica, né? Traseira, aquela linha de design já do Vantage pós-Fisker, né? Começou com essas lanternas mais espichadas, né? Padrão Ciclope, que é padrão do mercado. Eu particularmente, talvez esconderia essa daqui, ó, botaria uma faixa preta aqui, ó, só pra quebrar o Ciclope, só pra ser diferente, porque eu sou chato mesmo. Ah, aqui, ó, as ponteiras, ó. A gente tava no Japão, eu tava com o Luiz aqui e eu tava brigando, né, das ponteiras do ISF, né? Que é stacked, né? É da hora. No Lexus, vamos falar de Lexus? Vamos pro Lexus. Não, vamos pro Yaris. Cara, eu ainda vou ter um, velho. Eu ainda vou ter um. Isso aqui é o dele, assim, ó. Não, vamos pular isso, cara. Isso aqui isso aqui, ó, a minha Mercedes em cima de um dele ideal para quem já tem família. Entendeu? Um puta acabamento, uma dinâmica surreal para um SUV, ou assim esperamos. Tem aerofólio, velho. O carro tem aerofólio, velho. Você entendeu? E numa configuração assim que você não vai ver mais nenhum outro carro. De combinações de pintura, acabamento, materiais. Nada mal. Bora para Lexus agora. Cavaleiros, vamos continuar? Agora eu tô no stand das Góticas, não, da GR e da Lexus, certo? E eu tô dentro do GR Yaris. Lembra quando a gente gravou ele lá pro Salão do Automóvel? Pois é, eu tô dentro de um deles. Não é aqueles enumerados que eu entrei na fila para comprar, né? Mas daí eu fiz aquela dúvida, né? Pô, eu compro um Yaris manual preto, é assim que eu configurei o carro, com motor 3 cilindros ou um Century V12? Qual que você compraria? O Century V12, lógico. Então por isso que, como a grana é curta, não dá para ter tudo que a gente quer na vida, eu optei pelo Century. Logo, nós não vamos falar de Yaris nesse momento aqui. Nós vamos falar sobre ao som
Ó que legal o stand dos caras. Tem um Fórmula 1 ali berrando e vibrando e mexendo e... seja o que vocês interpretarem disso aí. Tem lá uma turbina sendo ligada lá no fundo. E aqui do lado, cavaleiros, nós temos duas coisas muito interessantes. Duas coisas. A primeira é o RZ500Z. Para quem não conhece, a série RZ é uma série de SUVs, né? Luxuosos da Lexus, que no exterior vendem como água, muito mais que BMW, por exemplo, em alguns países, mas aqui, por algum motivo, no Brasil, né, a Lexus não é assim tão presente, né, no número de vendas de carros no país. Entretanto, ela não está devendo nada para Audi, BMW, Mercedes, dependendo do modelo, certo? E aí, a gente está com uma coisa curiosa ali, porque eu saí de um Yaris, olha que curioso isso, um GR, carro de entusiasta, certo? Né? Aliás, o próprio Toyota teve o dono da coisa toda, entendeu? Eu tenho que falar aqui, porque eu estou no meio de rapazes galanteadores, garbosos, que não falam palavrão, entendeu? Palavrão não combina com o meio que eu estou, entendeu? Bom, foda-se. Aí, continuando, a gente estava falando do Yaris, que é um carro que teve o dono, né, o Toyota, o dono da porra toda, teve dedo ali e lançou aquele carro. Não, mas isso não vai vender, não, mas é muito caro, não, mas isso aqui é carro pra ser econômico, não. Põe no rally, porra. Vamos fazer esse negócio funcionar, entendeu? E do outro lado, eu tenho o RZ500Z, que é um carro 100% elétrico. Mas veja que interessante. Aqui nós temos um carro posicionado agressivamente em preço, 500 pau, você leva, um 100% elétrico. Autonomia de cidade ali pelo metro, 350 km das baterias. 2 motores de 270, se eu não estou enganado aqui com o spec sheet do carro. E o mesmo conforto que você já conhece da Lexus e o mesmo nível de confiabilidade que você já conhece da Lexus quando em prazo de garantia. Não podemos falar de um Lexus de 30 anos, né, com motor V12. Não é assim a coisa mais confiável do mundo. Mas aqui ainda no prazo de garantia, a mesma confiabilidade. O mesmo nível de acabamento superior a um Toyota que você vai encontrar aqui na Lexus. Em alguns termos ali pau a pau com os europeus. Só que 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas em qualquer lugar no... Quebrou, na casa do caralho. Os caras te dão assistência em 5 anos, as revisões são programáveis, a revisão de elétrico também, não vai esperar, você vai ter que trocar vela, né? E garantia de recompra por 80% da tabela FIP em 5 anos. E o financiamento dos caras que não tem entrada, é zero de entrada. E você decide quanto tempo você vai pagar o carro. No final, no jogo do número, esse carro aqui começa a ficar interessante. E vocês já viram ele por dentro? Ó, primeiro, é mais premium, mano. É mais premium, olha. Você entendeu? O Haptics, isso aqui em inglês chama Haptics, ou o sensorial do carro. Olha o fechamento da porta. Tá me lembrando até o centro, meu Luiz. Tá me lembrando até o centro. Você entendeu? E aí, ó. Tem um detalhe, né? A silhueta do carro ela é um pouco mais agressiva, né? E aí tem essa questão da entrada aqui, que até para um cara que tem uma estatura mediana para baixo, né? Passa trabalho. Mas, assim, ó. Dá uma olhada. Metal escovado, né? Alcantara, beleza? Falei Alcantara, tá tudo certo. Couro, liso, mais metal, telas touches. Convenhamos, nada mal. E aí se você for um daqueles caras que mola no interior, né?
mora no interior, tem lá célula fotovoltaica e precisa se deslocar ali 100, 150 km por dia, pô, o negócio começa a fazer sentido. Significa que eu estou falando bem de carro elétrico aqui no canal? Sim, porque eu não estou falando do ponto de vista de um entusiasta automotivo. Estou falando do ponto de vista de uma máquina, uma ferramenta de deslocamento, cujas premiums, olha a iluminação do carro, nossa, o tapete lembra do Century, cara. Olha o tapete do carro, dá até vergonha de pisar com esse sapato aqui, ó. Olha o tapete, o logo da Alex está afundado lá num monte, um Himalaia de veludo aqui, o que é isso aqui? Enfim, começa a fazer sentido, você entende? E aí é o seguinte, eu estou na fila do test drive. Vamos ver se dá tempo, a gente tem que... Ah, não, peraí, não. É que a gente tem outras coisas para mostrar para vocês. E assim, vamos mostrar o oposto disso, porque eu estou falando aqui de um carro do novo século, certo? 100% elétrico, tal, não sei o quê. Vamos falar de uma outra coisa. Retrógrada, do passado, mas deliciosa. E vamos sair do assunto carro também. Chega comigo, vamos falar do Junkers. Dá uma olhada nisso, mano. Sério, esse daqui é o A50. Isso daqui, cavalheiros, é uma homenagem a um ultraleve, um aeroplano, um aeromáquina, sei lá, né? Da década ali dos anos 30, 40, né? De 1939. Isso aqui é delicioso. Isso daqui é o equivalente a um Singer, a um Porsche Singer, que é um restomod? Não, porque não é mod. Seria uma releitura do passado com técnicas, materiais e manufatura moderna. Isso aqui é feito à mão. Você tá vendo esse rebite aqui? Foi rebitado à mão. Vem cá, vamos lá explicar detalhe a detalhe. Chega aí. Então agora, olhando ele de frente, de um take mais aberto, vocês conseguem perceber a dimensão desta delícia que os caras fazem lá na Alemanha, né? Junkers me lembra dos caças da Segunda Guerra, né? Mas Junkers também foi uma das empresas que produziam motores aeronáuticos, dos quais a Varig adquiriu 2 e botou nos primeiros aviões que voaram lá no Rio Grande do Sul. Na aviação aérea rio-grandense, a Varig, eu já voei de Varig, eu posso falar que eu voei de Varig, era a melhor companhia da história, né? Muito antes de Gol existir, nada contra Gol, mas eu tô sendo saudosista. Agora, você acha que eu tô sendo saudosista? Olha o saudosismo aqui, meu amigo. Porque eu tava pegando os specs aqui de peso, né, combinado, 600 quilos. Tudo isso que vocês estão vendo é mais leve que o Altozan. Sério, isso voa. Aí vocês imaginando, pra que precisa de remap? Você vai voar? Vou! Você sabe o que empurra isso daqui? Não é nem turbo, cara. É um motor Rotax, é um Rotax 912 IS, 4 cilindros, refrigerado a ar e a água, refrigeração dupla. Ó, vem ver. Agora eu vou apontar para as coisas, dá pra... Eu não sei se dá para ver aqui. Ó, mostra daqui para cá, ó. Veja se você consegue pegar aqui a camisa, ó. Dá para ver a camisa, certo? A saída, camisa lá, saída do escapamento aqui no cabeçote. O escapamento é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso, meu amigo. E aí sai para cá, certo? Silencioso. Essa aqui é o JK do avião, meu amigo. E é isso, pronto. 100 cavalos faz 600 quilos levantar voo. Para pra pensar, mano. Para pra pensar nos números. 100 cavalos, potência de um Uno Mille. Nem fudendo. Uno Mille nem fudendo que tem 100 cavalos. Up TSI, cara. Up TSI, Up TSI. Uno Mille. Potência de Up TSI.
levanta voo. E aí como é que os caras... Não, é impossível, Guilherme. Como é que os caras fazem um negócio que tem 3 up de comprimento, mais uns 6 up de largura, ser mais leve que o Autozan e voar? A construção, cavaleiros. Se vocês verem, é um grande charuto, né? Inclusive esse daqui é um avião, ele não tem cockpit, né? Ele não tem canopy. Como é que eu traduziria? Canopy. Ele não tem cabine, certo? Ele é aberto, né? Aquele ali é o para-brisa aí e tá certo. E é só isso que você precisa. 2 lugares, né? E ele é todo corrugado. Ele é feito de alumínio. Então você vê a estrutura que você vê aqui é de alumínio. E ela é corrugada. Então ela tem essas ranhuras aqui, ó, por todo o avião. E isso é uma forma de você construir a forma desse avião e a estrutura. Ou seja, isso aqui seria a caixa. Na história dos 3 porquinhos, o primeiro fez uma casa de palha. O lobo foi lá, soprou e voou. O segundo fez uma casa de madeira, voou. O terceiro de tijolo, não levanta voo, certo? Mas você quer voar. E como é que você voa com segurança? Você faz um monocoque. E o que é um monocoque? É uma estrutura que por fora, pelo seu externo, tem uma função de, nesse caso, aerodinâmica, lógico, né? O formato da fuselagem, o formato das asas. E por dentro não tem nada, não tem treliça, não tem viga, não tem esqueleto, não tem osso, é só casca. É tipo um inseto. O inseto só tem exoesqueleto. É tipo um Fórmula 1. Não tem chassi. O caiaque do Fórmula 1 é o carro, entendeu? Vem mais de perto, vem ver. Então dá uma olhada. Agora a gente está olhando por fora, você tem essa estrutura corrugada do alumínio. Então essa dobra serve para dar rigidez, né? Se você pegar uma folha de alumínio solta, você consegue dobrar ela. Quando você tem essas formas corrugadas, você distribui a carga e é mais difícil você flexionar. É uma espécie de construção estrutural mesmo, certo? E olha por dentro. Por dentro, olha lá ela por dentro. É a própria folha, cara. Você entende? Lógico, aqui nessas estruturas externas, nós temos uma espécie de esqueleto, mas o esqueleto é uma chapa fina assim, ó. Você não tem nenhuma viga grande, né? Estrutural aqui, certo? Não dá para dizer nem que é uma espinha de peixe. Então isso acaba sendo uma forma de você fabricar a aeronave, né? Trazendo rigidez e leveza ao mesmo tempo, né? E aí o pessoal me falou que dá para levantar esse avião sozinho, aqui do lado, aqui de trás. Quer ver? Não vou fazer isso. Tipo, se eu pegar aqui e fazer isso aqui, ó, um cara levanta, né? Trazer ele de tão leve que é toda essa estrutura, que ela é toda oca no final, né? E assim, ó, aqui a gente está naquela fase onde existe uma máxima do design que é a forma segue a função, certo? E aqui a forma, ela traz uma beleza, uma particularidade para o exterior desse avião. Cara, que coisa belíssima! Mesmo que não tivesse função, que fosse algo, um rococó, um adereço inútil, só para dar beleza. Mas não, aqui a forma faz as duas coisas, traz a função e traz a beleza também. Que avião belíssimo, mano. E que combinação clássica de cores também, né? Porque o alumínio, ele sequer é pintado, pelo que eu estou entendendo aqui, ele deve ser anodizado, né? Porque pensa assim, ó, você vai pintar tudo isso, quantos quilos de tinta você não vai usar? Quantas latas? Já levantou uma lata de tinta? Você não levantou, você nunca pintou nada. Tô errado? Lata de tinta é pesada. Quantas latas de tintas vão? Por que eu tô brigando com os caras? Eu não tô brigando. Por que eu faço essas coisas? Tá bravo, cara? Eu tô bravo? Eu não tô bravo, mano. Eu não tô bravo. E adiciona peso. Então, provavelmente, o processo aqui de proteção à parte externa do alumínio, né, as intempéries, né,
ela é anodizado, provavelmente, que é uma das formas de você eletroalterar a superfície de passivação do metal, certo? Que no caso do alumínio, tendo potencial elétrico de 3 negativos, ele é altamente reativo e geralmente... Vem cá, ó. Você está vendo, ó? Essa chapa ela está sobreposta a outra aqui, ó. Certo? E aí ela é rebitada. Não, eu estou mentindo. Parece que há sim uma espécie de pintura por cima aqui, sim. Viu? Eu estava bravo e você estava certo. Tem uma camada de pintura sim, certo? Aí eu fico imaginando, pô, mas se tirar essa pintura então, né? E aí olha que interessante, ó. Quando você tem metais diferentes, então eu vou supor que esse parafuso deva ser de alumínio. Porque onde a gente tem a interface de dois metais diferentes, você tem potenciais elétricos diferentes. E aí começa a corrosão, né? Cara, olha a madeira que os caras botaram aqui, ó, para você acessar lá o cockpit lá na frente, né? E aí você vê que o avião aqui também tem um cockpit, um glass cockpit, né? Garmin, né? Garmin, né? Só que os comandos que vocês viram ali, o manche, né? É tudo cabo, não é hidráulico. É o motorzinho aspirado lá na frente, um boxer, né? Vamos voltar para lá, chega aí. Olha que legal, a gente está do outro lado agora, ó, dá para perceber uma sonda de EGT ali, né? Ou uma lambda. Só eu não vou mexer ali no fio, mas para a gente saber se é mistura ou temperatura. E aqui a gente tem um filtro de óleo. É um motorzinho tão potente quanto o do Up TSI. Escapamento, aí tem um radiador que eu entendo que seja de óleo. E eu vou falar mais, viu? O radiador tem o mesmo formato, a mesma fabricação dos que eu instalava nos Jetta para óleo extra, porque tem o trocador de calor no CCZA, né? E aí a gente instalava esse, pegava uma flange embaixo do filtro de óleo, entrada e saída, ia para um radiador quase igual a esse, lá na frente do Jetta, e aí voltava para o circuito, né? E aí, ó, eu disse que ele era refrigerado 2 vezes. Eu acho que esse era o óleo e esse aqui provavelmente é água, né? Até pelo tamanho aqui, pegando esse fluxo final da aeronave. E aí você vê que o trem de pouso, ele é fixo. Ele é fixo. Mas gera uma turbulência do caralho, né? Enfim. Olha as pastilhinhas. Olha o disco de freio, cara. Olha o disco de freio disso. Os 2 pistãozinhos, olha ali, hidráulica. Então tem 2 pistões aqui, 2 lá. Um disquinho aqui, ó. Mano, o disquinho é desse tamanho, velho. Pra você frear um negócio desse. E aqui a roda. E você vê que a roda é raiada para dar leveza. Lembra as rodas do Jaguar? Lembra quando eu gravei o E-Type? Né? Nessa época, era normal você fazer a roda raiada, né? Para alívio de peso, né? E esse é o trem de pó, ó, o amortecedor aqui. Braço reto, braço curvo, amortecedor, é um McPherson. Só que deve movimentar assim, ó. É um McPherson, que nem do carro, que nem do Up. Nada mal? Sério, para pensar, a indústria está voltando para fórmulas antigas, né? Tá pegando, eu fiz aquela comparação com o Singer, né? O Restomod. O Restomod, ele não é só uma questão de design. O Restomod é trazer a experiência analógica, a experiência mecânica que foi perdida durante o tempo no caso dos 911. Ou vai me dizer que o 992 é um carro, como é que os jornalistas falam? Não, ele veste bem,
Ele 911, 992, veste bem. Irmão, pega um Fusca e vai dirigir, velho. Aí você me diz se tem um... Qual que é o mais raiz, assim, ó, que faz vibrar os ossos da sua carcaça, meu amigo. E aí os caras estão voltando para essas formas aqui também, né? E o Singer é um pouco disso, de trazer algumas modernidades, um motor mais potente, uma suspensão um pouco mais capaz, um nível de acabamento com novas tecnologias, novas leituras estéticas, blá blá blá. Carro legal de dirigir, só que naquela fórmula antiga. É aqui, ó. Aqui é para você dar um rolê nos ares, você entendeu? Do meio antigo, usando aqueles óculos, um cachecol, um mini capacete, um cap, um skull cap. Hã? Ainda bem que estamos tendo tempo e dinheiro para fazer essas coisas no mundo. Então daí eu vos pergunto, né? Nós devemos investir nisso aqui com certeza, com certeza. Isso daqui é uma fórmula eterna, assim como a obra de Shakespeare capta as essências do drama humano independente da época. Esse avião capta a essência das aeronaves, da aviação, independente da época. 100 anos depois, o que esse avião entrega ainda é muito louco. Você entende? Ah, e o Lexus? O Lexus é exclusivo? Não. Ali é uma outra época, é um outro modo de se locomover, com uma outra característica. Não são excludentes, senhores. Não são excludentes. São complementares. Vamos terminar neste petardo, nesta bomba? Vamos. Me diz o que você acha aí embaixo. Considere se inscrever nesse canal.